complemento ao entendimento da aplicabilidade do bioíndice, nós vamos falar uma coisa que é obesidade. Então nós temos aí que é um problema de saúde pública hoje. E ninguém consegue entender por que da obesidade e como controlar a obesidade. Cada um desenvolve um programa, outro, mas não resolve a questão da obesidade. Aonde está o verdadeiro fatores que geram obesidade? Então nós temos obesidade em função do pegando o ciclo dos 120 anos. Na fase do crescimento de 70 anos, você tem uma possibilidade de em torno de 10% da população que está dentro da fase do crescimento de 70 anos ser obesa. Porque existem outros fatores. Quando entra na fase do recolhimento de 50 anos, você vai ser obeso. A não ser aquelas pessoas que têm um BEP de mais 1 a mais 60. Principalmente ali acima de maior do que mais 15. Então essas pessoas têm facilidade de gerar movimento, queimar gordura, e aí ela não ser obesa dentro da faixa dos 50 anos, do recolhimento dos 120 anos. Senão ela vai ser obesa. Todas as pessoas que têm um BEP menos 1 a menos 59 e que está na fase dos 50 anos de recolhimento dos 120 anos vão ser obesos. Porque ela precisa ganhar energia constantemente, ela vai estar se alimentando. O organismo vai exigir que ela armazene lipídio, que ela armazene glicose na forma de glicogênio. Porque é o organismo que vai fazer. E você não pode fazer a redução de peso dessas pessoas. Senão elas vão ficar doentes, elas vão ficar estressadas, elas vão ter depressão, elas vão ter uma doença. Você pode controlar o peso dessa pessoa através da informação, através de uma análise complexa do bioíndice. Se você faz uma análise completa do bioíndice, você tem como controlar a obesidade dessas pessoas. Mas vai depender de uma série de fatores. Qual é a atividade física mais adequada para essa pessoa desenvolver? Como ela vai trabalhar a alimentação de acordo com a energia que ela precisa? Se ela precisa mais de carboidrato, se ela precisa mais de proteína, se ela precisa mais de lipídios, como isso vai funcionar na vida dessa pessoa? Então a obesidade, o que é obesidade? É um distúrbio do sistema nervoso parasimpático e simpático, que você pode controlar a nível aceitável. Obesidade é um acúmulo de alimentos energéticos que o organismo necessita, em função de um distúrbio no sistema nervoso parasimpático e simpático. E aí você vai ver qual é o órgão que está sofrendo esse distúrbio energético. Obesidade é uma doença energética.
não é mental. Como que você pode definir? Ah, não, se você faz um programa de programação neurolinguística, inteligência emocional, porque tudo é cabeça, é mente. Não. Obesidade não é mental. Você pode ter um controle de obesidade através da mente? Pode. Desde que você tenha os fatores energéticos a nível micro, que são fatores relacionados à cultura, à linguagem, à capacidade cognitivas. Aí você tem como fazer um controle mental. O controle mental está relacionado aos fatores energéticos literários. Aqueles que você tem a facilidade, a capacidade de estudar, de ler, desenvolver toda uma mente. Aí você pode ter um controle pela mente. Isso é um grupo de pessoas em torno de 10%. O restante não tem jeito. Você pode controlar com uma atividade física de acordo com o potencial energético daquela pessoa e com a alimentação adequada de acordo com a sua necessidade energética. Porque um obeso, ele necessita muito mais de glicose do que uma pessoa que não é obesa. Porque a massa corpórea dessa pessoa, ela é muito superior. Então o seu movimento, ele vai ter que fazer muito mais esforço para conseguir gerar movimento e ação. Então o obeso, para ele poder gerar movimento e ação, ele necessita muito mais ATP do que uma pessoa que não tem obeso. Então, se ela necessita de muito mais ATP, ela vai necessitar muito mais de carboidrato do que uma pessoa que não tem peso, que está dentro do seu peso normal. E aí você não adianta você dizer para essa pessoa, porque você não tem foco, você não tem autoestima, você não dá prosseguimento no que você desenvolve. Ela não dá prosseguimento porque ela tem um distúrbio no sistema nervoso, causado pelo sistema energético dos fatores catalíticos do universo. E aí você vai ter que entender quais são esses fatores energéticos do sistema energético que estão interferindo no sistema nervoso, se é no sistema simpático ou no sistema parasimpático, porque ali você está relacionado com os órgãos, e aí você pode dizer qual é o sistema nervoso que você vai cuidar. É o sensitivo? É o motor? Como isso vai trabalhar no seu cérebro? Para que esse cérebro produza os hormônios no hipotálamo, encaminhado para a hipófise mandar o hormônio adequado para aquele órgão, que aí é o controle endócrino. Então o sistema energético manda a informação para o sistema nervoso capta essa informação, hipotálamo, produção de hormônio, hipófise, encaminhar para o sistema parasimpático ou simpático, para qual é o órgão que está precisando de hormônio para gerar o seu equilíbrio.
O que está com excesso de energia, ou que está com falta de energia, ou que está com o inibidor, ou com o ativador do sistema parasimpático. Que aí você vai dentro do parasimpático e do simpático, ver qual é o órgão, qual é o fator energético que está mexendo com o sistema nervoso. E aí você pode dizer então qual é a atividade esportiva, se é de grande movimento, para as pessoas que têm um BEP+. Se é o passivo, que é o Yoga, Qigong, Tai Chi, meditação, captar energia, que está de -1 a -59. Qual é o alimento que vai ser mais importante para buscar o equilíbrio? Para que os fatores internos mexa com o sistema nervoso. E aí você vai então conseguir gerar um equilíbrio. Então tem pessoas que ela tem que ser obesa. Porque se ela reduzir, fazer atividade, se ela tem que estar com 68 a 70 quilos, e você tem que desenvolver então atividade para conseguir levar a esse peso. Ela está lá com seus 90 e poucos quilos. Você automaticamente, se você quiser pegar essa pessoa e levar a 70 quilos, você já vai interferir a primeira coisa na vida da pessoa, a longevidade dessa pessoa. E se você interferiu na longevidade dessa pessoa, você interferiu na qualidade de vida dessa pessoa. Então ela pode ter uma qualidade de vida, conseguiu reduzir o peso, dar uma qualidade de vida, que ótimo, eu estou gerando movimento, tudo melhor. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela vai pagar a consequência. Então você tem que criar um mecanismo. Se ela tem que estar com 70 quilos e ela está com 90 quilos, então você tem que fazer um estudo dessa pessoa, fazer uma gestão alimentar com uma determinada atividade passiva e reduzir, trabalhando o alimento para que o próprio organismo regule o peso que essa pessoa precisa. Eu vou dar um exemplo, que isso é para uma pessoa, que não pode ser de repente para outras pessoas. No meu caso, sempre que eu estava no ciclo dos 70 anos do crescimento, eu sempre estava entre 68 e 70 quilos. Depois que eu entrei no ciclo dos 50, do período de 120, a cada 10 anos eu aumento 10 quilos. Então eu cheguei a 96 quilos. Eu comecei a fazer então todo um trabalho alimentar com uma atividade física passiva. Hoje eu estou na casa dos 80 quilos, me sinto bem, eu bebo refrigerante, eu como churrasco, eu só não como gordura, coisas gordurosas por causa do meu problema de vesícula. Tá? Mas eu como barra de chocolate e não me dá problema. E não saio de 80 quilos. Eu já estou com 80 quilos já há um bom tempo. E me sinto otimamente bem. Então o próprio organismo, a partir da identificação do que gera obesidade, desenvolve uma atividade esportiva com uma alimentação de nutrientes suficientes para que você mantenha o seu nível de ATP, o próprio organismo regula e você chega ao seu peso ideal. Então, perdi 16 quilos sem fazer nenhum regime, comendo tudo normalmente. E engraçado,
que hoje eu como mais que eu comia antes. Eu como no mínimo o dobro que eu comia quando eu cheguei a 96 quilos. E meu organismo, então, equilibrou-se. Quer dizer, é um trabalho que você faz para que o seu próprio organismo chegue ao estágio do ponto de equilíbrio. E aí você tem um equilíbrio físico, mental, tudo flui com mais facilidade. Então a obesidade é algo importantíssimo na nossa vida. Gente, todas as pessoas de poder de força física, todas as pessoas de poder intelectuais que estão na fase do período de 50 anos, do ciclo dos 120 anos, têm a tendência a ser obeso, não tem jeito. Os que estão de força física, esses têm mais facilidade do controle. Mas quem está força intelectual vai ser obeso. Então a obesidade é em função do fator energético, do sistema energético. Então o que eu fiz foi informatizar todo o sistema energético para, com essas informações, você vai saber como que esses fatores energéticos vão interferir no sistema nervoso, e esse sistema nervoso vai gerar todo o controle de adaptabilidade desse corpo físico, massa corpórea, ao meio ambiente que está gerando esse fator externo. Então nós temos que ter consciência que quem controla todo o nosso metabolismo, ou todo o nosso sistema fisiológico humano, é o fator energético. Foi o que eu desenvolvi, foi o que eu informatizei. Esse fator energético é o gerenciador e o dominador do sistema nervoso. E esse sistema nervoso, quando esse sistema energético está atuando sobre o sistema nervoso, eles vão ter níveis de energia. Você pode ter, no primeiro momento, um estresse, uma depressão, ou no final, uma doença no corpo físico. E o sistema endócrino, que vai controlar todo o sistema de hormônios para que funcione cada órgão. Então, os órgãos são os produtores de hormônio, que está ligado ao parasimpático. Os movimentos, as glândulas, os movimentos dos órgãos que geram movimentos motores, estão relacionados aos parasimpáticos, ao sistema parasimpático. E aí você vai ver qual é o fator energético que está ativando o sistema parasimpático, ou inibindo o órgão correspondente, ou quem está favorecendo o simpático e o parasimpático, o simpático e o órgão. Aí vai ser o sistema endócrino. Quando você está no nível de estresse, o nível leve de depressão, você está ainda no sistema nervoso. Quando você já começa a entrar no corpo físico, aí já é no sistema endócrino. Então o bioíndice, ele vai te dar essa possibilidade de você identificar. E aí você pode dizer por que a pessoa está obesa, quando ela começou a ficar obesa, e aí a partir daí nós vamos identificar. Há alguns anos atrás, no início da década de 2000, eu fui convidado pela minha primeira professora de Feng Shui a desenvolver um projeto na área da obesidade.
E a gente ia fazer junto com um grupo, mas acabou não foi à frente. E eu então fui estudar. E eu fui então desenvolver todo esse sistema. Desde, acho que foi 2001, 2002, eu não recordo. Mas foi em torno ali de aproximadamente 2001. Que eu venho estudando quais são os fatores energéticos que provocam a obesidade. Então a obesidade não é mental, não tenta resolver só pela mente. É uma questão de fator energético que está interferindo no sistema nervoso do parasimpático e do simpático. E aí você pode dizer a obesidade, o grau de obesidade, e o que você pode fazer dentro de um programa de atividade esportiva e alimentar. Ou seja, fazer uma gestão de segurança alimentar. Ou fazer uma gestão geral do ser, a nível da saúde e a nível da nutrição. E aí você pode dizer o grau da obesidade e como resolver a questão da obesidade. E não matar mais a pessoa. Fazer programa de academia e muito movimento, pode vir falecer uma pessoa por causa disso. É complicado a questão da obesidade. E com o bioíndice, você tem toda a facilidade de gerenciar a obesidade. Bem-vindos a Vieira Afonso e Consultoria. Aplique os nossos produtos e você vai ver que é possível identificar e explicar o porquê das coisas e gerenciar todo esse sistema. Tá? Muito bem-vindo e até o próximo vídeo.